Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje analisando jogos desse domingão, dia 13 de novembro, grade de jogos bem interessante, vocês sabem que final de semana a grade é bem extensa, então tem muito jogo pra gente analisar, vou tentar trazer os melhores palpites dos melhores jogos e as melhores oportunidades para vocês lucrarem aí nesse domingão, beleza? Se você tá chegando agora no canal, deixa aquele like maroto aí para fortalecer o nosso trabalho, para que eu continue trazendo palpite diariamente aí para vocês e conteúdos semanais, tá bom? Agora chega de enrolação, vamos lá analisar os jogos que é o que interessa aí para vocês. Bom pessoal, começando Bundesliga, Mainz e Frankfurt, jogo interessante aqui, duas equipes fortes, tá? O Mainz vem jogando bem e o Frankfurt fora de casa vem tendo bom desempenho aí na Bundes, tá? Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Frankfurt vem em quarto colocado, 14 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Vem num desempenho bem bacana aí, 31 gols marcados em 14 jogos e sofreu 23. O Mainz em 11º, 5 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, 18 gols marcados em 14 jogos e sofreu 23. Sofreram a mesma quantidade de gols, tá? 23 gols em 14 jogos, mas o Frankfurt faz mais gol aí que o Mainz, tá? Fez 31 gols. Acredito muito que o Frankfurt vai marcar nesse jogo aí, muito provavelmente. Tá disputando aqui a quarta colocação, se vencer vai a 29. É interessante que vença aí, para continuar no G4. Os últimos jogos do Frankfurt marcou na maioria. Marcou nos últimos 5 jogos jogando fora de casa, tá? E tem uma média boa de gols fora de casa. Marcou 2, marcou 2, marcou 3, marcou 2 e marcou 2 aqui contra o Tottenham. O Mainz, em casa, não fez gol no último jogo contra o Wolfsburg, fez 5-0 contra o Köln, marcou contra o RB Leipzig e marcou aqui nesses outros 2 jogos. É interessante aí, pessoal, mais de 1,5, tá? Mais de 1,5 é um cenário ideal aqui para esse jogo, muito provavelmente. É o que eu vou buscar. Os últimos 5 jogos do Mainz em casa deu mais de 1,5. E fora os últimos 5 jogos do Frankfurt deu mais de 1,5. Vou computar mais de 1,5 dependendo da odd, tá? Dá uma olhada aqui na odd. Odd 1.22, tá bacana, mais de 1,5 aí com essa odd 1.22, tá? Mais de 1,5 no jogo do Frankfurt, mais de 1,5. Feito, bora pro próximo. Próximo jogo, Freiburg e União Berlim. Jogo de duas equipes muito fortes que estão disputando aqui segunda e terceira colocação. Vai ser jogo difícil aqui, tá? Freiburg em casa contra o União Berlim. União Berlim vem em segundo colocado. 14 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. São equipes que estão com o mesmo desempenho, tá? Praticamente o mesmo desempenho. O Freiburg logo abaixo, com 14 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O mesmo desempenho aí em questão de resultado. Em gols, 23 gols do lado do União Berlim marcados, contra 21 gols marcados do Freiburg. Equipes que fazem a mesma quantidade de gols aí praticamente. E sofrem a mesma quantidade de gols, 16 gols sofridos nesses 14 jogos. Sofrem poucos gols, defesas boas aqui, tá? Sofrem mais ou menos um gol por jogo, se for tirar uma média. Acredito aqui, pessoal, que vai ser um jogo difícil, é um cenário para menos de 3,5 aí, tá? Menos de 3,5 me interessa. Vou dar uma olhada aqui no acima e abaixo para ver se isso me confirma. Menos de 3,5 aqui, os últimos 4 de 5 jogos do União Berlim jogando fora, deu menos de 3,5. Vai enfrentar o Freiburg em casa, que é um time difícil. Acredito aí que o Freiburg não deixa o União Berlim se criar e também o União Berlim vai segurar muito as pontas contra o Freiburg, tá? Vamos dar uma olhada aqui no menos 3,5. O Freiburg, os últimos 5 jogos em casa do Freiburg deu menos 3,5. É o cenário ideal aqui para mim fazer um menos 3,5 nessa operação, tá? Nesse jogo aqui. Só vou olhar a odd, se a odd estiver bacana, eu faço menos 3,5. Odd 1.25, tá bacana, vou computar um menos 3,5 aí, tá? Começando nossa linha de under, menos 3,5, jogo do Mainz com odd 1.25, beleza? Bora pro próximo. Começando agora a Série A, jogos interessantes, vou analisar 3 jogos aqui para vocês, tá? Começando por Corinthians e Atlético Mineiro, jogão aqui interessante, bastante desfalques aí do lado do Atlético, muito provavelmente que o Corinthians vá com a maioria dos titulares aí jogar a última rodada do Brasileirão para dar aquele show para a torcida aí corintiana, tá? Para Gaviões. Acredito aqui, pessoal, vamos dar uma olhada na classificação primeiro. Quarto colocado Corinthians, 37 jogos, 18 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. 44 gols marcados, 35 gols sofridos. Bacana o desempenho do Corinthians. Em sétimo colocado o Atlético Mineiro, tentando aí uma fase de grupos na Libertadores, tentando tirar aqui o acesso do Atlético Paranaense. Vai com tudo para cima do Corinthians, mas tem muitos desfalques ali, como eu mostrei para vocês. O Hulk, que é o principal artilheiro aí do Atlético Mineiro, está desfalcado. Então acredito que o Atlético Mineiro não consiga se criar diante do Corinthians, tá?
37 jogos, 14 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. É uma equipe que venceu aí 14 jogos, mas empatou 13 e perdeu 10. 44 gols marcados e 37 gols sofridos. Sinceramente, pessoal, o Atlético Mineiro não vem tendo bons desempenhos aí nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Fora que o desempenho do Atlético Mineiro não é muito agradável. Vem de 2 empates, 2 derrotas e apenas uma vitória contra o Santos, tá? Eu acredito aqui, pessoal, para quem quiser pegar menos de 3,5, bacana. Vai ser jogo difícil porque o Atlético Mineiro precisa vencer, mas eu não acredito que o Atlético Mineiro consiga ganhar do Corinthians, tá? Acredito aqui numa dupla chance também. Para quem quiser pegar uma dupla chance ao Corinthians, tá bacana. Dependendo da odd aí, eu vou ver o que eu vou fazer. Deixa eu dar uma olhada no menos de 3,5 já. Menos de 3,5, o Atlético, dos últimos 5 jogos, 4 deu menos de 3,5. E o Corinthians em casa, os últimos 5 jogos deu menos de 3,5. Vou dar uma olhada aqui. Bacana essa odd aí de empate ou vitória do Corinthians. Tá bacana, tá? E um menos de 3,5, 1,18. Fica a critério de vocês aí, porque vocês quiserem fazer, tá? Eu vou pegar essa dupla chance ao Corinthians, porque para mim tem mais valor nessa odd. Odd 1,53, o Corinthians vai jogar em casa, vários desfalques do lado do Atlético. Para mim é mais vantajoso pegar uma dupla chance ao Corinthians, tá bom? Vou colocar uma dupla chance aí ao time do Corinthians. Bora pro próximo. Vou analisar agora para vocês Internacional e Palmeiras. Isso aqui poderia ser o jogo do ano aí, se o Inter tivesse chance de ganhar o Brasileiro, mas o Palmeiras já venceu. Mesmo assim, eu acho que vai ser um jogão. Tá? Classificação, Palmeiras, 23 vitórias, 12 empates e 2 derrotas apenas. 66 gols marcados contra 24 gols sofridos. Internacional, 19 vitórias, 13 empates e 5 derrotas. 55 gols marcados, 31 gols sofridos. Sinceramente, pessoal, eu vou ficar de fora aqui de resultado direto. Tanto do Inter quanto do Palmeiras. Acho difícil, são duas equipes muito fortes. As duas equipes mais fortes aí do campeonato. Eu vou dar uma olhada aqui para talvez um menos de 3,5. Tem tendência a ser um jogo pegado. Duas equipes aí que vão se respeitar no meu ponto de vista, tá? O Palmeiras fora de casa, os últimos 3 de 5 deu menos de 3,5. E em casa, o Internacional, os últimos 4 de 5 deu menos de 3,5. É ideal aí um cenário para menos de 3,5 nesse jogo, tá? Ah, Léo, mais de 1,5? Talvez seja bacana aí também mais de 1,5. Tá? Duas equipes fortes. Acredito que o Palmeiras possa marcar. Se o Palmeiras marca, o Inter vai marcar dentro de casa, muito provavelmente. Tá? Acredito também no mais de 1,5, mas me garanto mais num menos de 3,5, beleza? Vou dar uma olhada aqui na odd. Odd 1,30, tá bacana essa odd aqui, para menos de 3,5, hein? Vou computar menos de 3,5 aí no jogo do Internacional de Porto Alegre, com odd 1,30, mas bah, né, meu? Tri legal. Feito, gurizada, vamos pro próximo aí. Vamos analisar agora Red Bull, Bragantino e Fluminense, jogo interessante aqui para mim também. Tá? Bastante desfalques aqui dos dois lados, jogo difícil aqui também, tá? Duas equipes fortes. O Fluminense em terceiro colocado, 67, se vencer vai a 70. 20 vitórias, 7 empates e 10 derrotas, 62 gols marcados. Fez bastante gol a equipe do Fluminense, hein? E 41 gols sofridos. O Red Bull Bragantino em 14º, 37 jogos, 11 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. 49 gols marcados, faz bastante gol aí também. E 51 gols sofridos. Sofreu bastante gol a equipe do Red Bull Bragantino. Aqui, pessoal, deixa eu ver o desempenho do Red Bull Bragantino em casa. Marcou nos últimos 2 jogos em casa. De 5 jogos jogando em casa, marcou em 4 deles. Fora de casa, o Fluminense marcou em 4 de 5 também. Cenário interessante para mais de 1,5. Mas também um menos de 3,5 me atiça, cara. Aqui me atiça um menos de 3,5 aqui também, tá? Vamos dar uma olhada. Qual que é o melhor? Mais de 1,5 ou menos de 3,5 aqui, baseado nos últimos jogos. Red Bull Bragantino, os últimos 5 jogos deu mais de 1,5 jogando em casa. O Fluminense, 4 de 5 deu mais de 1,5. É interessante o cenário para mais de 1,5, hein? E um menos de 3,5, vamos ver. Os últimos 4 de 5 jogos do Fluminense também fora de casa deu menos de 3,5. E em casa, o Red Bull Bragantino, os últimos 3 de 5 deu menos de 3,5. Sinceramente, pessoal, são duas equipes fortes aí. O Red Bull Bragantino é mais interessante a vitória. Tá bom? É mais interessante a vitória do Red Bull Bragantino do que o Fluminense. Mas eu acredito que o Fluminense vai marcar nesse jogo. Vou computar mais de 1,5, tá? Vou computar mais de 1,5. Quem quiser ir no menos de 3,5, vai também que tem chance de bater o menos de 3,5. Tá? Dependendo da odd, vou colocar mais de 1,5. Odd 1,25, vou computar mais de 1,5 aí, tá bom? 1,25, feito? Odd para menos de 3,5 tá 1,36, hein? Fiquem ligados aí se vocês quiserem pegar essa odd de menos 3,5. Bora pro próximo. Série A era isso. Vamos agora para Liga 1. Liga 1 tem Paris Saint-Germain e Auxerre. Jogo interessante aqui. Paris Saint-Germain é o primeiro colocado. O Auxerre tá lá embaixo. Tá? Paris Saint-Germain, 12 vitórias, 2 empates, 0 derrotas. Não perdeu até o momento. 38 gols marcados, 9 gols sofridos. O Auxerre vem 15º. 3 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. 14 gols marcados. Sofreu 26.
Aqui, pessoal, vitória do Paris Saint-Germain vai estar muito baixa, não vale a pena pegar. Tá, vou até dar uma olhada na odd. Odd 1,11, para mim não compensa pegar essa vitória do Paris Saint-Germain, porque está muito baixa. Só se fosse para montar um bilhete em cartões e escanteio, com uma odd 1,70 para cima, seja bacana. Acredito aqui, pessoal, tá vendo mais de 2,5. Tá? Mais de 1,5 a odd vai estar muito baixa. Então mais de 2,5 aí é a nossa única opção. Porém, o Paris Saint-Germain, vamos ver. Ó, os últimos 5 jogos do Paris Saint-Germain em casa, apenas 2 deu mais de 2,5. O time do Paris Saint-Germain tem um baita time e parece que não desenvolve, rapaziada. Agora, fora de casa, o Auxerre, os últimos 4 de 5 deu mais de 2,5, porque provavelmente tomou goleada aí dos times que enfrentaram em casa. Ó, 2-1, 5-0 do Rennes, 2-1 do Clermont, 2-1 do Reims, 1-1 do Troyes. Acredito aí, pessoal, no mais de 2,5, tá? Se o Auxerre marcar um gol aí, principalmente no início do jogo, aí mesmo que vai dar mais de 2,5, porque aí o Paris Saint-Germain vai com tudo pra cima pra virar o jogo aí jogando em casa. Mais de 2,5 talvez seja o único cenário que eu vejo aqui nesse jogo. Deixa eu dar uma olhada aqui na odd. Provavelmente eu vou ficar de fora desse jogo, pra ser sincero com vocês. Tá? Mas o pessoal gosta aí, eu vou computar aí o jogo do Paris Saint-Germain. Mais de 2,5, odd 1,25. Feito? Vou computar mais de 2,5 no jogo de Paris Saint-Germain. Uma odd 1,25. Bora pro próximo. Vou analisar agora pra vocês Mônaco e Marseille também pela Liga 1. Classificação, duas equipes que estão brigando aqui bem próximas na classificação, tá em quarto o Olympique de Marseille, 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, mesmo cenário que o Mônaco, 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, porém o Mônaco fez 27 gols e sofreu 18 e o Olympique de Marseille fez 23 e sofreu 11. O Olympique de Marseille vai jogar fora de casa, um cenário mais propício aí para a vitória do Mônaco ou uma dupla chance ao Mônaco. O Mônaco é uma equipe forte, vai tentar virar agora aqui. É o momento para conseguir ultrapassar o Olympique de Marseille, que é confronto direto. Mas eu também acredito que seja um jogo difícil para as duas equipes. Tá, ó, o Mônaco vem jogando muito bem aí em casa. Vem de 4 vitórias e 1 empate. Race aqui muito bonita. Fora, o Marseille vem tropeçando. Empatou com o Strasbourg. Perdeu para o Frankfurt e perdeu para o Paris Saint-Germain. Venceu o Sporting pela Champions e venceu o Rangers por 3-0. Aqui, pessoal, acho interessante um cenário under goals, tá? Vai ser jogo difícil porque é confronto direto ali em classificação, ou então uma dupla chance ao Mônaco. Vai jogar em casa, vem jogando muito bem em casa aí, como a gente pode ver. Acredito numa dupla chance ao Mônaco, vamos dar uma olhada na odd. Odd 2,30 para a vitória do Mônaco, uma dupla chance vai ter valor, e menos de 3,5 eu vou confirmar se vale a pena pegar, tá? Vamos ver aqui fora. O Olympique de Marseille, os últimos 4 de 5 jogos deu menos de 3,5. E em casa, o Mônaco, os últimos 3 de 5 deu menos de 3,5. Então, também é interessante, tá? Também é interessante porque o Mônaco vai enfrentar um time muito forte que é o Olympique de Marseille. Deixa eu dar uma olhada aqui na odd. Ó, dupla chance ao Mônaco, odd 1,40. Bacana essa odd de 1,40 para uma dupla chance ao Mônaco, tá? Empate ou vitória do Mônaco pagando 1,40. Menos de 3,5, odd 1,44. Aí, rapaziada, fica a critério de vocês, tá? Fica a critério de vocês. Eu acredito que o Mônaco vá para cima com tudo aí do Olympique de Marseille para tentar ultrapassar na classificação. Então, eu vou computar uma dupla chance. Até porque se der empate, a gente vence o bilhete. A gente só não pode deixar que o Olympique de Marseille vença. Então, para mim, tem valor aí pegar uma dupla chance numa odd 1,40 ao Mônaco. Quem quiser pegar uma menos de 3,5, vai aí que tá bacana também. Pode dar até 3 gols. Acredito num cenário para menos de 3,5 nessa partida. Dupla chance ao Mônaco, uma odd 1,40. Bora pro próximo, começando agora a Premier League. Brighton e Aston Villa, jogo interessante aqui. A equipe do Brighton vem bem. O Aston Villa tá sem o Coutinho, que tá com uma lesão na coxa. Então vai estar desfalcado aí o Aston Villa. Já tá desfalcado algumas rodadas aí. E vem jogando bem mal aí nos últimos jogos. Tá? O Brighton aí, 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 22 gols marcados, 17 gols sofridos. Está em sexto colocado, é interessante que vença aqui para entrar no G5. O Aston Villa em 13º, 4 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, 14 gols marcados, 21 gols sofridos. Sofreu aí bastante gol até a equipe do Aston, hein? Vamos dar uma olhada aqui no desempenho das equipes jogando em casa e fora, tá? O Brighton vem jogando até bem em casa, 23 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Perdeu para o Tottenham por 1-0 só, placar magro aí. Venceu o Chelsea por 4-1 no último jogo aí. O Aston Villa vem de 3 derrotas e 2 empates. Sinceramente aqui, pessoal, é empate ou vitória do Brighton, tá? Odd 1,83 vai ter valor uma dupla chance ao Brighton aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada na odd. Odd 1,22, vou computar uma dupla chance à equipe do Brighton, tá? Odd 1,22. Feito? O único jogo que eu vou analisar da Premier é o Brighton e o Aston Villa. Fulham e Manchester United não vou analisar. O Manchester United aí ultimamente, nas últimas vezes que eu operei,
não me deu boa, não tá um time muito encaixado aí para eu ter precisão no desempenho que eles estão tendo, tá? Então eu não vou operar, vou preferir ficar de fora. Vou analisar agora a Série A, Atalanta e Inter, jogo interessante aqui para mim. Vamos dar uma olhada aqui na classificação, duas equipes muito fortes disputando aqui também classificação aqui na tabela. Em quinto colocado a Inter com 9 vitórias e 5 derrotas, 31 gols marcados e 20 gols sofridos. Race aqui bem bonita até, perdeu para a Juventus por 2-0, clássico ali. O Atalanta em sexto, 8 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 20 gols marcados em 14 jogos e sofreu 12. Cenário de jogo bom para cartão, bom para escanteio também, tá? E menos gols. Cenário ideal aqui para under gols. Ah, Léo, mas as duas equipes são fortes. Mas são duas equipes fortes e confronto direto aqui, rapaziada. Classificação vai ser jogo retruncado, vai ser jogo faltoso e por isso vai ser jogo para mim com poucos gols. Vou até confirmar aqui com vocês uma linha para menos de 3,5, tá? Fora o time da Inter, os últimos 2 de 5 deu menos de 3,5. E em casa, o Atalanta, os últimos 5 jogos deu menos de 3,5. O Atalanta é um time que segura muito bem as pontas jogando em casa. Fez 9 gols, sofreu 8 gols aí em 7 jogos. Então é interessante, tá? É interessante aí um menos de 3,5. Acredito que vai ser um jogo duro tanto para a Inter quanto para o Atalanta. Mais de 1,5, ambas marcam. Tem até valor, são duas equipes fortes. Mais de 1,5 é interessante aí também. Mas para mim tem muito mais valor no menos de 3,5. Pode dar até 3 gols aí que a gente vence o bilhete. Vamos só dar uma olhada aqui na odd. Odd 1.44, tá bacana essa odd de 1.44 aí no menos de 3,5, tá? O jogo da Inter com uma odd de 1.44. Feito? Bora pro próximo. Vou analisar agora para vocês Milan e Fiorentina. Jogo interessante aqui para mim também. Tá? Classificação aí, o Milan em terceiro colocado, 9 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 27 gols marcados, 14 gols sofridos. Interessante o desempenho do Milan. E em décimo a Fiorentina, 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, 17 gols marcados, 18 gols sofridos. Aqui, pessoal, jogo também nas mesmas proporções ali que o jogo do Atalanta com a Inter. Jogo faltoso, jogo com bastante cartão. O time da Fiorentina sempre toma bastante cartão aí nos jogos. Tá? Acredito aqui, pessoal, num cenário retrancado também. Tá? Ou então uma dupla chance ao Milan. O Milan vem jogando bem, em casa vem jogando muito bem. Vem de 4 vitórias e 1 derrota aqui contra o Chelsea por 2-0. Mas vem de 4 vitórias jogando em casa. Muito interessante o desempenho do Milan. A Fiorentina fora também vem bem. Sinceramente, eu não acredito mais nem numa dupla chance aqui ao Milan, tá? Com esse desempenho aqui da Fiorentina jogando fora. Vem de 4 vitórias e 1 empate. Aqui, pessoal, é jogo difícil também, tá? Jogo retruncado no meu ponto de vista. Tá bom? Os últimos confrontos diretos, a maioria dá poucos gols aqui. Menos de 3,5 é uma linha interessante. Se tiver pagando bastante, eu vou num menos 4,5 talvez. Tá? Vamos dar uma olhada aqui a Fiorentina. Menos 3,5. Os últimos 5 jogos jogando fora deu menos 3,5. Em casa, o Milan, os últimos 3 de 5 deu menos 3,5. Eu vou computar menos 3,5 aqui nesse jogo também. Tá? Para mim vai ser um jogo muito faltoso, jogo parado aí toda hora. Eu acredito aí no menos 3,5. De 1,36 tá bacana, vou computar o menos 3,5 aí no jogo do Milan. Bora pro último, vou analisar aqui para vocês também Juventus e Lazio. Ou rodadinha da Série A para dar cartão, hein? Aqui são jogos propícios a cartões, hein? Tô cantando a pedra para vocês. Juventus vem bem, vem com alguns desfalques aí importantes, tá? O Alexandre tomou cartão vermelho no último jogo, tá fora aí. A Lazio também vem bem, então são duas equipes fortes, não tem tantos desfalques. Lazio em segundo colocado, 9 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 26 gols marcados e 8 gols sofridos. Equipe da Juventus, 8 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 21 gols marcados, 7 gols sofridos. Olha aqui, pessoal. A equipe da Juventus sofreu 7 gols em 14 jogos. A equipe da Lazio sofreu 8 gols em 14 jogos. Cenário interessante para quê? Under gols. Menos de 3,5 aí. O time da Juve segura muito bem as pontas jogando em casa. Tá? Ó, faz os adversários sofrerem aqui para marcar. De 5 jogos, 3 adversários não conseguiram marcar. A Inter não marcou, a Empoli não marcou e o Bolonha não marcou. A Haifa marcou 1 gol e o Paris Saint-Germain marcou 2. Tá? A maioria dos jogos aqui deu menos de 3,5. É interessante um cenário de menos de 3,5. A Lazio, os últimos jogos aqui fora de casa, também tem dificuldade aí. Os últimos 2. Contra o Roma fez 1 gol. Contra o Feyenoord não marcou. Contra o Atalanta marcou 2-0. E contra a Fiorentina marcou 4-0. Não vai ser o caso dessa ocorrência aqui de 4-0 contra a Juventus. Acredito aí no menos de 3,5, tá? Menos de 3,5 aqui também é interessante nesse jogo. Vamos dar uma olhada aqui na odd. De 1,30, vou computar também menos de 3,5 aí nesse jogo, tá? O campeonato italiano aí vai ser menos de 3,5. Menos de 3,5 aí.
O jogo da Juventus, uma odd de 1.30. Beleza, pessoal? Esses foram os palpites aí para essa rodada, esse domingão, grade de jogos bem interessante. Trouxe os melhores palpites dos melhores jogos aqui para vocês e tentei trazer as melhores análises. Se vocês gostaram dos palpites, deixa aquele like aí maroto, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo que eu trago palpite diário para vocês e conteúdos semanais, tá bom? O bilhete pronto segue logo adiante, como sempre. Os demais vão estar nos grupos com o link na descrição, só você clicar e acessar lá no Telegram. Tamo junto aí e até o próximo vídeo. Valeu!